Fala galera aqui do meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Caio falando e eu quero dar boas-vindas a vocês a esse que vai ser o primeiro vídeo aqui do meu canal. Eu não vou parar de fazer as legendas, elas vão voltar a acontecer, tá bom? Vai tudo de acordo ali com o seu tempo, mas eu quero criar mais conteúdo para vocês. Então nós vamos falar muito sobre hip hop internacional, tudo o que está acontecendo, as notícias e tudo mais, mas sem abandonar as legendas das séries, dos clipes, das músicas e tudo mais. Beleza? Então já de antemão eu quero que você, se ainda não for inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para quando tiver os novos vídeos, você poder também receber a notificação e não se esquece de curtir esse vídeo e compartilhar, tá bom? Então bora lá. O que a gente vai falar nesse primeiro vídeo de hoje? Eu sei que normalmente um primeiro vídeo é uma apresentação, mas já há muito tempo eu venho escrevendo e querendo comentar com as pessoas sobre o Super Bowl, o Halftime Show, o show do intervalo no Super Bowl. Então eu peguei aqui um pouquinho o meu caderno, fiz algumas anotações e eu quero passar para vocês as minhas impressões. E eu quero que ao final do vídeo vocês deixem as suas impressões também e vamos conversar o que vocês acharam, se foi bom, se vocês esperavam uma surpresa maior e tudo mais, tá bom? Então, bora lá! Primeiro, para começar a falar, é importante a gente colocar o crédito, cada coisa no devido lugar. Então, esse show que teve agora, 2022, ele não foi o primeiro show onde rappers se apresentaram, tá? Não foi o primeiro, já tiveram outros rappers antigamente que se apresentaram. Na verdade, a primeira foi a Queen Latifah, em 98, tá? Ela se apresentou. Nelly já passou em 2004, se eu não estiver enganado, 2018, 2019, o Big Boi e o Sleepy Brown também se apresentaram, só que a diferença para esse de 2022 é que Dre, Snoop, Kendrick, Eminem e Mary J. Blige todos foram headliners. Nos casos anteriores, a Queen Latifah tinha lá junto Boyz II Men, entre outros. Junto do Nelly tinha Justin Timberlake, Janet Jackson. O show onde o Big Boi do Outkast se apresentou, o headliner era o Maroon 5. Então, por ser em Atlanta e Outkast ser extremamente conhecido no cenário de Atlanta, ele teve essa participação. Onde, se eu não estiver enganado, acho que foi apenas uma música que ele cantou, acho que foi The Way You Move. Mas o principal, o quesito é esse, eles não foram os primeiros rappers a se apresentarem, mas foram os primeiros headliners. Então é como se o hip hop fosse o grande assunto do show. Não era um pop com uma apresentação onde um determinado rapper ia fazer o seu verso. Não, era exclusivamente rap e hip hop durante todo esse show. Beleza? Então vamos lá, quando foi anunciado essa parte, teve lá o line-up, vai ser esses 5 gigantes do hip hop, só o Dr. Dre por si, ele poderia ser o headliner e trazer todos esses outros sobre o guarda-chuva deles, porque muito dele, na verdade todos eles, talvez o Kendrick um pouquinho menos, todos eles têm uma influência do Dr. Dre, mas não, os 5 foram headliner. Então quando eu vi isso a primeira vez, qual foi ali o meu maior medo? Era a questão da interação e do tempo, porque por outros shows eu já sabia que você não ia ter ali meia hora de show, é de 12 a 14 minutos, então você pensa assim, poxa, de 12 a 14 minutos para 5 nomes pesados desse, com uma tracklist, uma discografia grande, como que vai acontecer essa interação? Não vai ficar um negócio meio corrido, eu vou para esse lado, o Dre sobe, canta, sai, entra o outro, canta, sai. Eu tava com essa sensação, e essa sensação ela é válida porque isso é importante para a cultura do hip hop. O Super Bowl, o show do intervalo, é como se o mundo inteiro parasse e começasse a assistir, porque todas as apresentações elas são grandiosas. Estúdios deixam para passar trailer dos seus lançamentos nesse momento, porque o mundo inteiro está assistindo e os picos de audiência são muito grandes. Então você tem um show ali, o primeiro, onde os headliners são todos do hip hop e você não atingir um nível de excelência, um nível de sucesso, é a mesma coisa que você fechar as portas para que outros rappers venham a se apresentar. Então tinha toda essa importância de como que vai ser essa interação, como que vai ser esse setlist, o que eles vão fazer para que isso fique de uma certa forma
coeso, tenha uma certa coerência e não um só. Vai, apresenta, sai, vem outro. Vai, apresenta, sai e vem outro, certo? Nos bastidores já era muito discutido também o quanto o Jay-Z ele estava literalmente indo para a batalha. Então ele estava brigando com os executivos para que o Dre pudesse ter a sua liberdade, para que pudesse fazer da melhor maneira. Tinha também a questão, poxa, será que vão censurar as músicas ou não? Acabaram censurando o Kendrick Lamar em alguns trechos, então ele achou um meio de a música não se perder tanto com essa censura na hora dos palavrões, a parte que é um pouquinho mais, vamos dizer assim, tensa da música, para uma transmissão que é, vamos dizer assim, uma faixa horária nobre. Aqui era noite, mas lá era um período ali do início da noite, né? Então, ainda assim, é uma audiência muito grande e ampla, então eles tomavam esses cuidados, mas o Jay-Z estava realmente batendo bem de frente, tá, com eles, para que tudo isso pudesse acontecer da melhor maneira. Então, o meu medo maior era esse: como que vai acontecer? Como é que eles vão encaixar esses 5 personagens e ter uma interação entre eles cantando, certo? Então, eu já vou chegar no que foi para mim minha maior surpresa nessa parte. Então vamos lá. Tem tudo isso, toda essa questão do Jay-Z, e aí chega o momento que vai acontecer o show, certo? Quando vai acontecer o show, você já fica pensando, poxa, eu acho que eles vão surpreender. Eu não esperava um outro holograma do Pac, eu não esperava que fosse um holograma do Eazy-E aparecer, esperava que pudesse ter alguma participação especial, mas como eu falei, 12, 14 minutos, você ainda acrescentar uma outra pessoa, é você perder tempo no seu set list e deixar o negócio muito corrido. Então na minha cabeça eu tava pensando mais ou menos assim, poxa, com certeza o Dre vai surgir, vão cantar The Next Episode, o Snoop vai cantar lá Nothing But a G-Thing, aí depois vai vir a Mary J. Blige, vai ter com certeza Family Affair, com certeza o Kendrick vai cantar DNA, ou então Humble, como foi colocado no trailer, e o Eminem tava um pouquinho mais difícil, mas certeza pra mim que ia ter Forgot About Dre ali. Então eu tava pensando nisso, tava passando, poxa, mas será que vai ser esse o setlist? Será que isso vai realmente acontecer? Não vai ficar um pouquinho ruim, não? Tudo isso e todo mundo já sabendo? E para minha surpresa, que, vamos dizer assim, respondeu todas as minhas dúvidas em relação e fez ser coeso todo o show, foram as transições. As transições, elas realmente me pegaram de uma forma que eu nem imaginava que pudesse linkar de uma forma tão bela. Então, por exemplo, eu anotei aqui também para não esquecer nenhuma música, por isso às vezes eu dou essa olhadinha aqui para baixo pro meu caderninho de anotações, mas vamos lá. Vai começar e você tem The Next Episode. Perfeito, não esperava algo diferente disso. Por quê? Porque Los Angeles, essa é a música que define muito tipo o cenário de clubes e tudo mais, de baladas e assim por diante, quando tem essa temática. Então The Next Episode eu já imaginava que começava com ela. Então você tem o quê? Você tem o Snoop vindo com seu verso The Next Episode, Dr. Dre vindo, e aí a primeira surpresa minha, na transição do verso do Snoop pro Dre, você tem ali no som apenas Nothing But a G-Thing. Então essa parte ela já me cativou, porque aí eu percebi que era a maneira que eles estavam utilizando para conectar todos os personagens. E essa primeira conexão ela foi muito boa, para dar o tempo do Dre sair de uma ponta no cenário que eles montaram e poder chegar na ponta onde estava o Snoop. E aí quando ele foi pro segundo verso, né, de The Next Episode, que eu imaginei que ele ia fazer, corta, e aí tem a minha primeira surpresa, California Love. E aí tem o verso do Dr. Dre e o melhor, com ele ainda fazendo alteração para atualizar, vamos dizer assim, o tempo que ele tá nessa indústria do rap. E isso foi perfeito. Então essa transição já me pegou aí. Um fato importante, de California Love para o próximo som, a transição desce, vocês vão lembrar bem, ela desce e aí você mostra o 50 Cent naquela cena icônica do In The Club, onde ele tá no teto, vamos dizer assim, e ele aí abaixa e ele tá de ponta cabeça. Eles reproduziram isso. E eu sei que vocês vão falar, poxa, mas você não sabia que o 50 Cent não ia estar? Realmente não. Eu achei um jeito de, enquanto estava acontecendo as coisas, eu iria me afastar
afastar das notícias, para não ser pego com algum spoiler ou algo do tipo. Então, na transmissão, assistindo ao vivo, no vídeo, agora no YouTube, é possível você ver a câmera alta e o 50 entrando para ele se preparar enquanto tá terminando a música. Mas no ao vivo isso não era possível de ver. Então, quando eles abaixam e tem o 50, eu já tenho essa grande surpresa. Já vem o In The Club. Então eu falo, poxa vida, olha, 50 Cent reproduzindo certinho, com o verso, grande surpresa, mais uma vez a transição de um para o outro, perfeito. 50 faz o primeiro verso dele, In The Club, a próxima transição, ela já leva para aquilo que eu esperava. Como eu tô saindo de The Next Episode, Club Banger, eu tô indo para In The Club, Club Banger, eu tenho que fazer uma transição, quem eu vou aqui? Mary J. Blige, Family Affair. E eu não fiquei desapontado, porque tudo que você espera da Miss Mary J. Blige, ela entregou naquela apresentação de Family Affair. Você tem a música que é sensacional, a letra também é sensacional, você tem Mary J. com as coreografias clássicas dela, então isso é perfeito também. Assim, depois no final eu vou falar um pouquinho mais, mas pra mim, se eu separar todas as apresentações, pra mim, Mary J. Blige sensacional. E aí, uma outra transição que me pegou, porque de Family Affair, eles deram mais tempo para Mary J. Blige também. Então esse respeito é muito bacana também com a história dela, a importância que ela tem. Então de Family Affair, ela sai para No More Drama. E No More Drama ali foi assim, o skill set dela para cantar, para atingir as notas, para levar todo mundo ao delírio, às cores, todas essas transições é perfeito. E aí você pensa, poxa vida, No More Drama, vai ter que acontecer mais alguma coisa, porque agora quem falta vir é o Kendrick e o Eminem. Então o que vai acontecer ali? Foi muito bacana essa transição, porque é uma coisa simples, mas que me chamou muito a atenção. No More Drama, ela termina falando I need a peace of mind, eu preciso de um pouco de paz de mente, né? Uma paz de mente. E aí nessa paz de mente ela cai. E qual é a transição? Ela leva para o quê? Kendrick Lamar, Mad City. Então olha só que bacana. Peace of mind, eu preciso de um pouco de paz, mas não, eu vou te fazer a transição para Mad City, ou seja, uma cidade caótica. Então ele pega a intro de Mad City e aí a outra transição, o que ela faz? Ele vem e ele canta o Alright. Então, ok, mas tudo vai ficar bem. Everything's gonna be alright. Então essa transição foi sensacional. A performance dele entrega muito. O Kendrick, ele começa a colocar muito, vamos dizer assim, easter eggs na apresentação dele. Então você tem que pegar ali muita coisa. Se você assiste os vídeos dele ao vivo, a música sempre tem uma mensagem e a apresentação dele ou o vídeo, seja o que for, sempre entrega elemento visual muito bom também. Então isso é muito bacana. Eu gostei demais dessa transição de No More Drama, Mad City e depois Alright. E aí o que acontece? Mais uma transição, porque eles para e ele começa lá, tantos anos e vocês esqueceram de NWA, tantos anos e eu estou falando de Dr. Dre, e aí a transição vai pro Forgot About Dre, e aí eu já pensei, poxa, mas será que é essa daqui que vai cantar mesmo? Não, só vem Nowadays Everybody Wanna Talk, Lady Got Something to Say, e quando ele fala Everybody Forgot About Dre, cai, transição, Lose Yourself. E aí é sensacional, porque essa é uma música tão clássica que quando ela começa, o ambiente inteiro muda. E a questão das pessoas chegando mais próxima para ver essa apresentação dele, isso é fantástico, porque você vê o poder que essa música tem. Então, quando eu estava assim, planejando e pensando, eu sempre imaginava que podia ter Forgot About Dre, mas eu ia imaginar, eu acho que eles vão com o próprio trailer, então ele vai fazer um verso de Rap God. Não estava muito certo, porque qualquer um dos 3 versos eles são gigantescos, então já ia ocupar um grande tempo dessa apresentação, que no total foram 14 minutos. Mas era o que eu estava pensando, mas não, foi Lose Yourself e novamente perfeito, toda a apresentação dele. Não um fato curioso, mas um ponto que é importante destacar aqui também. O Anderson .Paak na bateria, durante essa parte, ele estava tendo assim o momento da vida dele. Você olhava ele já é um cara que tá sempre rindo à toa, né? Mas ele estava tendo o momento dele, ele cantava, ele sabia tudo e na bateria ele estava entregando tudo. Então, esse cameo dele tocando bateria, ele foi assim perfeito, tá? Perfeito. E aí você tem depois
abaixa tudo aquilo de novo e aí vai fazer mais uma transição. De todas agora as transições, o que mais me chamou a atenção foi essa, porque como um fã de Tupac, a minha música preferida dele é I'm Mad At Ya. Então você ter aquele piano tocando e fazendo essa referência ao Tupac, fazendo referência porque você está na Califórnia, Los Angeles, você fazer essa referência, ela é muito boa. E aí depois você tem a saída, mais uma transição, porque o Dre tá no piano e de I'm Mad At Ya ele faz aquela clássica intro pra Still Dre. E aí, fazendo o Still Dre, ele indo e o Snoop vindo, fazendo aquela intro de novo para que o Dr. Dre venha e depois todos se reúnam lá em cima e eles sempre vão cantando todos juntos o refrão, isso fecha toda a apresentação. E aí, é por isso que eu falo que essa foi a minha apresentação preferida de todos os Super Bowl, de todas as apresentações que já foram feitas, porque ela trouxe muito elemento. O elemento visual estava sensacional também, a questão dos prédios, depois os ambientes. Você tinha pequenos easter eggs ali dentro quando o Snoop desce as escadas e ele entra naquilo que parece uma sala. Você tem lá o Dog Style e você tem um quadro que é uma foto da mãe dele, então ali é uma homenagem para a mãe dele que faleceu recentemente. Então você vê isso, é bacana, você vê os artistas com instrumentos ao vivo, então isso agrega muito mais ao som também. Então eu entendo quando as pessoas elas falam assim, poxa, mas eu esperava mais, eu esperava uma surpresa ou algo do tipo. Eu conversei com muitas pessoas e eu falei, não, eu não esperava nada mais do que isso. As transições foram perfeitas, encaixaram as músicas, deu a sensação de tudo coeso, tudo certinho, e não foi uma coisa de um entra, outro sai, foi como se fosse um complemento. Ó, eu tô te passando aqui o bastão, e no final todo mundo termina como equipe, porque o objetivo é terminar como uma equipe. Então eu gostei muito desse show. Entendo quem fala do show do Prince como o melhor. Acredito, eu não chequei atualmente os números, mas acredito que a Katy Perry ainda é a detentora do maior número de visualizações desse show, mas acho que esse vai passar em pouco tempo. A gente tem aí só um pouquinho mais de um mês, né? Então ainda tem muito chão, mas eu acredito veemente que vai passar, tá bom? E é isso, eu gostei muito. Entendo as pessoas que falam do Michael Jackson. Não, o show do Michael Jackson foi excepcional. Quando ele sobe ali no palco, que ele só fica parado na pose dele e a galera gritando, vibrando e não para. E a galera surtando, o pessoal do som surtando, porque ele tinha que dar a deixa dele, né, de tirar o óculos, era começar a música, e ele não fazia isso, mas a galera ia e ninguém, vamos dizer assim, parou ou ficou mudo. Não, todo mundo gritando e surtando naquele show. Então eu entendo. Mas pra mim, como um fã de hip hop, vendo esses 5 gigantes lá dentro e fazendo isso de uma forma tão coesa, dentro de Los Angeles, trazendo essa cultura pra lá e mostrando ela, foi sensacional, e sem dúvidas esse daqui vai ser o número 1, assim, o show. Certo? E para finalizar, como eu tinha falado, se eu fosse dividir agora em segmentos, eu coloco Miss Mary J. Blige em primeiro lugar, porque a apresentação dela de Family Affair e No More Drama, assim, me surpreendeu de uma forma quando ela começou a alcançar aquelas notas, e a maneira como ela terminou foi sensacional, porque ali você não via playback nem nada, era o puro talento dela como artista. Certo? Então era isso que eu queria passar para vocês. Essas são as minhas impressões do Super Bowl Halftime. Espero que vocês tenham gostado. Deixa lá nos comentários qual foi o melhor momento? Será que dava para trocar? Você queria ver uma outra música? Como fã do Snoop, se ele cantasse Who Am I, eu não estaria nem um pouquinho triste, ou se ele trouxesse qualquer outra coisa. Mas eu senti que o momento era Dr. Dre, por mais que fossem 5 gigantes, era Dr. Dre, então tudo ia respeitar muito para que a atenção também ficasse dentro dele, então eu não achei que ia sair muito longe ali desse círculo de músicas. Mas Mary J. Blige, para mim, roubou a cena deles. Eminem, sensacional, colocaria num segundo lugar ali, depois do Kendrick Lamar, depois o Snoop, que serviu também o verso dele para abrir e ele fechar, então ele complementa muito bem. E a apresentação do 50 Cent também, sem sombra de dúvidas, foi sensacional, reprisando isso que é um vídeo clássico.
certo? Então deixa nos comentários o que vocês acharam, vamos discutir um pouquinho mais, se vocês acham que tem outro. Quem será agora? Será que agora que abriu a porteira outros rappers vão se apresentar também? E como será que vai ser em comparação a esse? Porque o sarrafo, a barra de exigência, ela já está aqui no alto já, você começou com 5 nomes, se fosse cada um individualmente já seria muito difícil você superar, agora os 5 vai ser assim um trabalho muito mais difícil para qualquer um que vier depois. Então deixa aqui nos comentários, tá bom? Não se esqueça de curtir, não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho com as notificações, porque ainda vai vir muito conteúdo bacana e muito desses vídeos aqui pra gente continuar discutindo, beleza? Então, nos vemos na próxima.